Aleluia! Graça e paz, Glória a amigo de Deus. Deus! Tudo bem, pastorzão? Tudo na paz. Está conseguindo me ouvir bem aí? Te ouvindo super bem, rapaz. Eu não vou perder Glória a nada, vou ouvir Deus, tudo. rapaz. Pastor Vitor, que alegria, rapaz. Maravilha. Deixa eu ajeitar aqui minha gola. Você O tá sempre pastor bonito, Judson que rapaz. você está falando aí, o pastor Judson de Angola? De Angola? É, ué. Pastor Júlio de Angola, tá É, sempre conosco. rapaz. Um abração, pastor Judson, homem de Deus. É, homem de Deus. Depois Angola. vou querer saber de umas experiências que você viveu lá em Angola, que eu sei, né? Ô, rapaz, Angola é uma terra maravilhosa, é terra boa, né? Eu Glória a não sei Deus, se glória a você Deus. sabe, mas eu conheci, não que eu conheci, né? Eu já conhecia daqui, mas quando eu fui para Angola a primeira vez, eu conhecia Rita, né? E Daiane estava lá junto com Rita para abrir a escola. E aí eu Uhum. fui a primeira vez, Rita era muito minha amiga, de muitos anos, e Eita, aí calma aí que pastor Guto nos... acabou de chegar, hein? Ó, apóstolo Guto acabou de chegar. É... Eita, Gutão! E aí Angola foi uma terra maravilhosa, experiências maravilhosas, as meninas lá no começo, depois teve Maria Amélia, que esteve lá. Olha, Angola é uma terra maravilhosa. Foi muito bom. As experiências em Angola muito boas. Legal. Pastor Rodilon, eu quero muito ouvir e receber da sua vida essas experiências maravilhosas, mas eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer. Obrigado porque o senhor, de uma forma tão carinhosa, aceitou nosso convite e está dispondo do seu tempo. Para nós é um tempo de muita qualidade. Nós estamos cheios de expectativa. Eu quero dizer, em nome do Verbo da Vida Guarapari, bem como do Verbo da Vida do Espírito Santo, que está cheio de saudade de você. Tem tempo, né, que você não volta aqui, não é verdade? Ô, rapaz, Muito tem obrigado, viu, sim. pastor? Obrigado, tá? Eu fui na conferência de missões. E graças a Deus que Guto chegou aí. Guto é o tradutor do grego cearense, então nós vamos fluir bem aqui, viu? Valeu. Muito obrigado, tá, pelo seu tempo, porque o senhor aceitou o convite de um jeito tão Bênção. carinhoso. Obrigado, tá? Amém. Glória a Deus. Um Valeu. Agora prazerzão vamos estar lá. com vocês. Agora vamos lá. Eu também estou cheio de saudade. Olha, nós já fizemos um bocado de coisa junto. Eu já fui seu aluno na escola de ministro lá em Belo Horizonte, né? Lá em Você me Belo deu aula Horizonte. lá. Foi Aham. maravilhoso, né? No ano de 2013. Eu ia toda semana para lá e valeu muito a pena. Faria tudo de novo. Nós fomos juntos na caravana, aonde o apóstolo Guto ministrou lá em Tulsa, Oklahoma. Fomos juntos Isso para lá. mesmo. Estávamos juntos lá. Foi maravilhoso lá Bom também. Não é demais. verdade? É Eu verdade. tô com saudade, rapaz, de receber você aqui no estado. Quanto tempo? Ô, rapaz, brevemente nós vamos chegar por aí. Terra boa demais. Abração para todo mundo de Guarapari, do Espírito Santo, né? Todo mundo que dessa terra maravilhosa. Amém. Fala pra mim, você conhece Guarapari? Já teve Guarapari alguma vez? Não? Rapaz, de passagem, Ah, é? é, de Uhum. passagem. Deixa eu lhe Eu já. falar, aquela cidade só melhora, viu? Você tem que aparecer aqui. Você vai vir ministrar no Templo Novo. Eita glória. Ô, rapaz, que coisa boa. Eu já fui para Vitória, né, o pastor Jorge. É, Gente boa, abração para ele. E aí eu fui de passagem em Guarapari. maravilha, maravilha. Muito bom, viu? As marcas que você deixou quando esteve aqui foram marcas muito positivas. Na minha vida, então, nem se fala, né? Que fui seu aluno, bom Amém. demais. Ah, apóstolo Guto, está começando agora, está começando. Ele perguntou, está terminando ou começando? Está começando, apóstolo. Ih, vai ter muita história aí. Conta para mim, Rosilon, pastorzão, como é que foi sua chegada no ministério? Como é que foi? Até hoje o senhor é supervisor, na verdade? Né? Sou. Supervisor, mas Aham. conta o começo. Como foi sua chegada? Quando que você fez o rema? Fala um pouquinho para a gente de você, pastor. Então, eu me converti numa outra igreja, né? Outra E igreja, né? outra, como diz o pastor Branco, na outra igreja, dessa mesma congregação que eu era era pastor João Roberto, pastor Moacir, pastor Gerson, pastor Abraão falou que você era Manassés. padre.
Abraão falou, Rosilon era padre. Não. Abraão é gente boa. E pastor Francimar, nós somos 5 pastores no Verbo da Vida que a gente veio, que nós viemos dessa mesma congregação, né? João Roberto, Gerson e Moacir foram os primeiros que vieram, né? E aí a gente começou a ler os livros do irmão Reagan e João ficava, né, vindo para as reuniões, ministrando para a gente. Um fato interessante é que nas primeiras reuniões que João foi, que ele começou a receber do pastor Bud, nós pensávamos que o pastor Bud era o irmão Reagan, entendeu? Porque a maneira como o pastor Bud ministrava era muito parecida com os livros. Então a gente estava pensando que o pastor Bud era o pastor Reagan, era o irmão Reagan. E aí eu fiz o centro de treinamento bíblico em 96, não é? Fiz o centro de treinamento bíblico em 96. E em 97 eu vim para o Verbo da Vida. Me mudei de mala e cuia, como a gente diz aqui no Nordeste, vim para o Verbo da Vida. E aí eu comecei a trabalhar na igreja. Na época que eu comecei a trabalhar na igreja, em 97, João Roberto estava pastoreando, né? Estava começando o ministério. Acho que o ministério começou em 98, eu não me lembro agora, né? Começou essa separação, né? Tinha um ministério, era na mesma rua, mas eram 2 prédios diferentes. E aí eu comecei a trabalhar na igreja, me envolver na igreja. E um dia eu estava lá, João Roberto tinha me dado uma missão para pintar umas treliças que tinha lá, né? A gente estava trabalhando lá, pintando essas treliças e tal. Rapaz, eu lixava essas treliças de dia e o diabo produzia ferrugem de noite. Era uma coisa impressionante. E não conseguia terminar, e a gente trabalhando muito. E aí, um dia, em 99, chega Guto lá, né? Tava precisando de uma pessoa para ir para Olinda com ele. Havia uma situação lá e precisava de uma pessoa lá na igreja. Era 2 igrejas. E Guto ia para uma e Guto me levou junto. Aqui não fica chateado, não? Rapidinho, Rosilon. Aqui, pastor Jorge, meu líder, meu pai, né? Acabou de entrar aí. Eita, Jorge, pastor um Jorge, abração, eu te amo. Pastorzão. Acabou de chegar. E aí é diferente, né? Quando ele chega, aí tem um motivo para parar, né? Exatamente. Meu pai. Bater continência, entendeu? Aí é selva. Então, mas, enfim, a gente estava dizendo que o apóstolo Guto precisou de alguém para ir a Olinda. E aí Guto chega lá na igreja, perguntou para o pastor João, né? Disse, rapaz, eu estou precisando de uma pessoa para ir comigo para Olinda. E João Roberto disse, rapaz, agora eu não tenho. Aí Guto disse, e esse menino que está pintando aí? E João disse, rapaz, é um menino gente boa, tal. E aí Guto me convidou para ir para Olinda. Rapaz, eu fui, Guto me colocou para ministrar de manhã. E eu digo uma coisa para você. Quando eu fui, só quem acreditava no meu chamado era Deus, eu e Guto que me levou, né? Depois que eu ministrei, só Deus ficou acreditando. Não foi um negócio bom, não. Mas aí, Guto, com esse coração maravilhoso que ele tem, e aí eu disse, Guto, como foi? Ele disse, rapaz, foi bom, vai melhorar, dá certo. Aí, Guto tá dizendo que eu falar da minha tia. Eu vou querer ouvir nós tivemos da tia e a das fotos. Essas duas eu vou querer ouvir. Nós tivemos uma situação muito engraçada lá, que nós fomos, né? E nós começamos a ir toda semana. E eu tenho uma tia minha que mora lá no Recife, e nessa época celular era uma coisa, assim, muito cara, né? E eu falei, Guto, cara, me empresta teu celular aí para eu ligar para minha tia, que ela mora aqui e eu quero saber onde ela mora. Rapaz, então eu ligar para minha tia, conversando, olha, a senhora mora onde? E ela começou a me dizer, eu estava a umas 4 casas, assim, da casa da minha tia, e falando no celular com ela. E aí, quando soube, eu falei, não, mas eu tô aqui. Aí, mas é aqui mesmo. Aí, desliga. Aí desligou. Mas foram um tempo muito bom lá em Olinda. Guto assumiu uma igreja e eu assumi a outra, né?
Olha que E Guto disse, legal. rapaz, tudo que eu fizer aqui, você faz lá. E graças a Deus deu certo. E desde 99 que eu tô aí. Guto me deu um incentivo muito grande quando eu fui lá para Olinda, né? Ele disse assim, Rosilon, eu vou deixar você nessa igreja. Se em 6 meses você não fechar ela, seu treinamento tá acabado. É mesmo? Aí, Que graças a Deus, eu não incentivo, fechei, não. que Essa igreja é incentivo, a hein? igreja pastoreada hoje pelo pastor Cristiano Arcoverde. Olha que legal. Que foi meu professor também lá em 2013 na Escola de Ministros. Gente boa É, demais. gente boa demais, Cristiano Arco Verde. Que legal. Só que o apóstolo Guto falou que não eram 4 casas, não, viu? Tava na frente, tava na porta da casa dela, ele falou. Ah, Entendeu? tava logo assim, rapaz. E falando, quando saiu, já viu. Antes de você contar uma outra que eu quero saber, a história das fotos de novo, que foi muito legal, eu quero só mencionar, Pastor Raimundo Nascimento e Vânia chegaram aí agora. Um beijão, Eita, meu amigo. um beijão. Pastor Raimundo. Eu vi que o Hugo chegou aí também, grande Hugo. Eita, Glória. Tamo junto aí. Vamos lá, agora conta pra mim. Essa história da foto, quer dizer que você apagou um monte de foto do americano, rapaz, o negócio é verdade. Paz, pelo amor de Deus. Ei. Um americano veio para cá, ele já vinha de 2 países, né, em várias cidades aqui do Brasil, e veio para Campina Grande visitar o pastor Bud. E aí o pastor pediu para ir com ele para Recife. Eu fui com ele para Recife. E aí lá na igreja, ele foi ministrar na igreja de Cleone e ele me deu a máquina, disse, olha, eu quero que você tire aí umas fotos para mim. Só que essa máquina dele, quando ela enchia o cartão de memória, ela resetava para ganhar espaço, né? Na hora que você desligava, ela dizia, quer resetar? Aí você resetava e apagava tudo. Cara, quando eu tô tirando lá, tome tirar foto, tirar foto, tirar foto. Quando eu terminei, eu apaguei 1.500 fotos desse cara, mais ou Meu menos. Deus. Rapaz, esse cara contou ao pastor Bud, esse pastor abençoado contou ao pastor Bud. O pastor Bud me deu uma bronca, cara, daquelas. E aí o pastor falou comigo, se fosse eu, rapaz, batia em você. Aí eu disse, mas pastor, não foi porque eu quis, tal. Aí, às vezes, lá na igreja, cara, o pastor sentava num lado assim, num lugar na frente, e a gente sentava na lateral. Aí eu sentado na lateral, eu olhava para ele, aí ele fazia assim para mim, ó. Da foto. Dizendo. E aí, cara, o pastor falando sobre sempre que me encontrava, o pastor falava, rapaz, você não mexe na máquina, rapaz. Se você não sabe, não mexe na máquina. E um dia eu vou saindo da cozinha lá do ministério, o pastor vai chegando, e aí eu já meio assim, eu disse, pastor, pelo amor de Deus, não fale mais na história dessas fotos, não. O senhor nunca cometeu um erro na vida? Ele disse, erro eu cometi, agora quem apagou as fotos foi você. Eu até cometi erro já, mas Eu apagar a até foto, ó. cometi erro, mas quem apagou as fotos foi você. Que coisa, ó. Que coisa, irmão. Aqui, o Hugo tá falando aí que ele tá querendo ver essa foto. Tá no porta-retrato atrás do senhor aí, pastor. Que negócio é esse, rapaz? O Hugo Qual botou é a aí, ó. foto? O Hugo botou aqui pra mim, aqui, ó. Pede ele pra mostrar a foto que tá atrás dele. Essa aí, Hugo? Esse É Hugo, uma rapaz. foto do meu pai, cara. Será que é essa? Eu queria Deve ver que ele ser. mostrasse aí. Não é outra, não? Sei lá, ele que falou aí, Não, ó. tem uma outra aqui que foi daquela coisa de envelhecimento, meu filho fez, Aí, ó, a e aí outra ele eu botou. coloquei aqui. Meu filho disse que eu tô parecendo um lenhador, entendeu? Aí eu coloquei aqui para de lembrança, porque foi ele que fez para mim. Top demais, top demais. E agora, pastor, fala para mim, como é que está essa supervisão? Qual a região que o senhor supervisiona? Como é que está a questão também, a escola de missões? O senhor teve envolvimento muito grande, não sei se ainda está tão envolvido assim com a escola de missões, não é? Enfim. É. Né? Então, primeiro da Escola de Missões, né? Eu fui o fundador da Escola de Missões. Em 2007 eu vim aqui para Campina Grande para começar a Escola de Missões. Trabalhei nos currículos, enfim, fui o fundador e o primeiro diretor, né? Fui diretor da escola por 7 anos. A escola tem crescido muito, eu dou aula ainda na escola. A escola tem crescido, rapaz, uma grande bênção.
Suênia e Tila são os diretores, estão fazendo um trabalho extraordinário, muito bom mesmo, e cada dia melhor. Eu estou supervisionando, né? Quando eu saí da... Eu já fazia um trabalho de supervisão em uma região aqui do interior da Paraíba, mas quando eu saí da escola, eu acabei pegando algumas regiões. Então, hoje eu sou supervisor do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Fortaleza, o interior da Paraíba, desde aqui de Soledade até Cajazeiras, né? E Caruaru. Olha, legal. São quantas Essas igrejas regiões. que compreendem essa região, pastor? São 53 igrejas hoje, 36 são 56 igrejas, sendo que 36 são igrejas sede e 17 congregações e pontos de pregação. Legal, legal. Muito bom. Você continua dando aula na escola de ministros também, pastor? Continuo dando aula na escola de ministros e uma vez ou outra no Rema, né? Aqui em Campina Grande eu dou aula no Rema, mas assim, para sair para outros lugares é mais difícil, mas eu gosto muito de dar aula no Rema. Legal, é maravilhoso, né? É bom demais. Pastor Jorge dá aula de uma matéria na escola de missões, né? E é muito Jorge interessante isso. Marcel. Né? Ó, olha aí, o professor Johnson Dawson já esteve aqui em Vitória, está com a gente aqui na live. Gente boa. Que maravilha. Pastorzão, eu quero franquear a palavra para o senhor. Eu sei que o senhor tem uma palavra da parte de Deus que vai ser um divisor de águas nas nossas vidas. A igreja de Guarapari, assim, nós nos sentimos extremamente privilegiados, né, de poder estar recebendo dessas unções maravilhosas. Apóstolo Guto já esteve conosco, e pastor Jorge, já está na hora de fazer uma outra com o pastor Jorge, né, mas está recebendo da sua vida hoje. É maravilhoso demais. E nós estamos avançando, a obra do Estado do Espírito Santo tem avançado muito. Quando o senhor voltar aqui, o senhor vai se surpreender positivamente e está crescendo cada vez mais. Nós estamos crendo para um prédio novo na sede em Vitória. Lá em São Mateus, já tem Rema em São Mateus, a igreja está crescendo lá. Pastor Renan e Rumana, lá em Mimoso do Sul, pastor Vando e Alessandra, que estão presentes aqui na live, inclusive. A igreja lá também está crescendo, tem Rema lá. Domingos Martins, pastor Leandro e Jaqueline estão presentes na live aqui também. Já tem verbo lá. Vila Velha, pastor Marcos e Aline, já tem verbo aqui. Enfim, está crescendo. E Guarapari, uma grande igreja. O povo está presente aqui. Quando eu falei que o senhor estaria conosco, todo mundo vibrou de alegria. Agora eu não vou te atrapalhar. Olha só, o pessoal está sentindo falta de algo. Já mandaram mensagem para mim aqui no particular, no telefone da minha esposa, enfim. O pessoal está sentindo falta do teu PicPay para poder ofertar na tua vida. Mas eu acho que não deu tempo, né? Eu tentei aqui baixar, mas eu tive uma situaçãozinha com alguns dados, né? E aí, entendi. Quando eu fui baixar, eu percebi que já tinha... Meu CPF já estava cadastrado lá, só que não está com o meu nome, mas eu vou resolver isso. Tá bom. Então... Quando resolver, se puder informar, nosso povo aqui é um povo muito generoso. Nós entendemos que somos nós que não podemos perder o privilégio, a oportunidade de semear em terra tão fértil, em terra tão boa. Eu agradeço, viu? Eu agradeço. Bom demais, pastor Vitor. Maravilha. Vamos lá, a palavra está contigo. Então, antes de ministrar a palavra, eu queria agradecer mesmo a você, né, o pastor Jorge, que... Da vez que eu fui na conferência de ministro aí, ou quando eu encontro com ele, é uma pessoa maravilhosa, um tempo muito bom com ele. Sempre que nós nos encontramos, conversamos bastante, é um papo muito bom. Quero mandar também um abraço para todo mundo dessa terra maravilhosa. Pastorzão, eu tenho meditado muito na carta de Paulo aos Efésios. Eu tenho gastado um tempo com essa carta. Essa é uma carta maravilhosa. Na verdade, tanto a carta de Paulo aos Efésios como Pedro, 1ª e 2ª Pedro, são duas cartas que eu tenho visto muito. Então, eu quero ler com você. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho aqui a janela, só rapidinho. Fica tranquilo. Chegou Cássio aí. Pronto, agora tá bom. É porque tava
Então, eu tenho meditado muito nessas cartas. Paulo, quando ele escreveu essa carta para os Efésios, ele fala algumas coisas muito interessantes que, de tempos em tempos, eu tenho voltado para elas, né? Eu tenho visto como Deus, ele tem nos dado tantas coisas boas, maravilhosas. Nós temos uma palavra maravilhosa, nós temos uma estrutura de ensino muito boa. Nós temos visto nesse tempo em que o mundo parou, mas a igreja tem avançado, a igreja tem crescido. Como Deus, ele tem feito coisas grandiosas. Eu percebo, por exemplo, na minha área de supervisão, os milagres do Senhor acontecendo a cada dia, né? Cada pastor, ele tem um testemunho, ele tem algo para falar. Nós temos visto como Deus e a sua palavra têm operado de uma forma poderosa. E eu gosto do que Paulo escreveu aqui em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Paulo diz assim: pelo que também eu, ouvindo a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me sempre de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vos dê, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Rapaz, eu já li esse texto várias vezes, eu sei que você já leu esse texto várias vezes, eu já preguei sobre esse texto dezenas de vezes, como você também já deve ter feito isso. Mas cada vez que eu leio esse texto, cada vez que eu falo sobre esse texto, algo novo chega ao meu coração. E eu gosto do que Paulo está dizendo aqui, porque ele diz que está orando para que o espírito de sabedoria, e Rick Renner diz que essa palavra grega que aparece aqui para sabedoria não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria que você vai alcançar na universidade, não é uma sabedoria que você vai alcançar pelo um conhecimento natural. Isso casa bem com o que Jesus disse lá em Lucas 10, 21. Ele diz: o que Deus escondeu dos sábios e entendidos, ele revelou aos pequeninos. Amém. Então, nós vemos aqui que uma sabedoria de Deus, uma sabedoria do Senhor chega para as nossas vidas. Quando nós estamos meditando, quando nós estamos gastando tempo na palavra, essa sabedoria de Deus vai chegar para nós. Tiago disse que quem não tem sabedoria, peça a Deus. E quando você opera em sabedoria, nessa sabedoria de Deus, você vai saber 3 coisas muito importantes. Primeiro, você vai saber o que fazer. Depois, você vai saber como fazer e quando fazer. Amém. Porque não é só importante você saber o que fazer. É importante você saber como fazer e quando fazer. E essa sabedoria de Deus vai te ajudar para que você possa operar nessas coisas da palavra. Às vezes tem situações que nós temos na nossa vida e que nós ficamos pensando: rapaz, como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu vou sair desse problema? Mas Paulo está dizendo: eu estou orando pelo espírito de sabedoria chegando para você. O crente, ele tem sabedoria do alto operando na vida dele, sabedoria do alto funcionando na vida dele. Aleluia. E isso vem através da palavra, através desse conhecimento da palavra. Tem coisas da palavra que nós vamos conhecer e tem coisas que nós vamos agarrar. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 27, a Bíblia diz que a unção que recebesse dele está em vós e vos ensina sobre todas as coisas. É interessante porque a Bíblia diz que nós não temos necessidade de ensinamento. Mas quando você vê outras partes da Bíblia, a Bíblia diz que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, deu ministros para que pudesse ensinar o seu povo. Então, sempre que eu lia esse versículo de 1 João 2,27, eu ficava pensando: rapaz, de que João está falando aqui? Mas João está falando aqui de coisas que elas não são somente ensinadas, elas são agarradas. Não é? É interessante porque nós temos muito cuidado com os púlpitos das nossas igrejas, nós não colocamos qualquer pessoa no púlpito da nossa igreja, porque não é só o que está sendo dito, mas é o que está sendo transmitido. Tem coisas que você agarra, né?
Quando você vê Maneco, por exemplo, você fica animado a ler mais, não é? A orar mais. Quando você vê Guto, você fica animado a ser generoso, a abençoar as pessoas. Essas pessoas, elas têm características que elas agarram em você. Você andando com elas, você estando com elas, isso agarra em você. É tão engraçado como a gente pegou coisas, pastor Vitor, do pastor Bud, que muitas vezes o pastor Bud já partiu para estar com o Senhor desde 2013. Mas às vezes aparece uma coisa assim, a gente, rapaz, isso assim, eu penso, Deus me livre, o pastor Bud saber de uma coisa dessa, meu amigo, eu não queria nem ser eu, rapaz, sai para lá. Porque a gente fica com aquela, né? Outro dia, eu conversando com uma pessoa, a pessoa disse, Rosilon, cara, eu tô morrendo de fome. Eu digo, eu não tô, não. E eu te digo, se o pastor Bud escutar uma coisa dessa, aí ele disse, cara, o pastor já foi pro Senhor. Eu disse, cara, se ele escutasse. Mas isso agarrou em você, né? Isso tá muito vivo em você. O pastor, ele era muito rápido sobre essa coisa de incredulidade na sua boca, sobre essa coisa de você ficar falando coisas. O pastor era rápido demais para corrigir. Isso agarrou na gente, a gente pegou isso. Então é interessante que o apóstolo Paulo ele está dizendo, eu estou orando pelo espírito de sabedoria. Operar nessa sabedoria. Operar na palavra de Deus que traz para você uma sabedoria que é independente do grau de instrução natural que você tem. Eu já vi pessoas, por exemplo, com doutorado, com mestrado, e alguém que não tem um doutorado nem um mestrado, muitas vezes uma pessoa que só se formou no 2º grau, ela dando uma palavra para aquela pessoa, debaixo de uma sabedoria de Deus tão grande, você diz assim, rapaz, o que é isso? Que coisa maravilhosa. Às vezes eu vou em algumas igrejas aqui no sertão da Paraíba e a gente encontra aqueles irmãos agricultores tão simples, mas quando eles abrem a boca é uma sabedoria tão grande, é uma coisa tão impressionante que você diz, rapaz, que coisa linda, que coisa tremenda. Então Paulo disse, eu estou orando por esse espírito de sabedoria chegando para você. Mas não somente de sabedoria, de revelação também. E essa palavra revelação que aparece aqui fala sobre algo que cai dentro de você. Rick Renner diz que a palavra usada no grego é quando a gente vai colocar a moeda no miaeiro. Eu não sei como é que vocês chamavam aí. Miaeiro, no cofrinho, no cofrinho. Miaeiro, eu preciso que o apóstolo Guto traduza, miaeiro. Miaeiro do Guto, por favor, do grego cearense, miaeiro. Cofrinho. E os porquinhos, né, que tinham o cofrinho, que você colocava a moeda dentro. Quando a moeda cai dentro, né, você coloca lá no cofrinho, a moeda cai dentro. A revelação é uma coisa que caiu dentro de você, agarrou você, faz parte de você. Eu sei que você já teve essa experiência, pastor Vitor, de você ler um versículo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, às vezes 10 vezes. Olha, Cristiano entrou aí. Cristiano Arco Verde. Eita, pastorzão, um cheiro grande. Gente boa. Gente muito boa. Às vezes você lê o mesmo versículo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas um dia você lê e aquela verdade, você diz, rapaz, como é que eu não percebi isso? Rapaz, que coisa tremenda. E aquilo agarra em você. Eu sempre dou esse exemplo, né, do meu nome. Meu nome é Rosilon, é um nome diferente, né? E aí, esse nome está comigo todo o tempo. Eu, desde criança, sou chamada assim. Imagine se alguém chega e me confunde. Ah, João. Não, eu não sou João. Não, mas você parece com João. Você tem jeito de João, você tem cara de João. Você nasceu aonde? Nordeste. Nordeste é João. Não, eu não sou João, sou Rosilon. Nem por um minuto eu vou ficar pensando, rapaz, será que eu sou João e me enganaram? Essa verdade vai estar tão grudada dentro de mim, assim, ela faz parte de mim, que eu vou ter tanta convicção, dizer, rapaz, eu não sou. E se aquela pessoa insistir, eu vou pegar minha identidade e provar para ela quem eu sou. Sabe, pastor Vitor, a palavra revelação que Paulo está dizendo aqui é você estar com tanta... Desculpa. Com tanta convicção do que a palavra diz, que quando você falar, você vai falar com tanta convicção, você vai falar com
com tanta ousadia, porque Eita aquilo glória. faz parte de você. Não é Meu uma coisa que Deus. você leu, não é uma coisa que você ouviu. Eita É algo glória. que você experimentou, é algo que faz parte da sua vida, é algo que está agarrado em você. Eu costumo dizer que a revelação não é como a roupa que eu troco à medida que eu tenho necessidade. A revelação é como a minha pele que reveste o meu corpo, está comigo todo o tempo. Eita glória. Então é muito importante você entender isso. Paulo está dizendo, olha, você precisa crescer, você precisa avançar. Eu estou orando para que você cresça ainda mais em revelação e sabedoria. Agora, Paulo continua dizendo, se você for aqui no versículo 18, ele vai dizer para que ele está querendo que você cresça, né? Ele diz assim, para que versículo 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais, em primeiro lugar, qual a sua vocação, ou qual a esperança do seu chamado. É interessante isso, que ele diz, qual a sua vocação? Qual a esperança do seu chamado? Sabe, meu irmão, Paulo está orando aqui, ele dizendo, olha, você precisa encontrar o seu lugar. Você precisa ser você. Você precisa encontrar a sua identidade. Você precisa encontrar o seu lugar em Cristo. Às vezes pessoas perguntam para mim, Rosilon, rapaz, eu gostaria de ter isso. Qual é a chave para eu alcançar isso? Sabe, existem muitas chaves na Bíblia, muitos princípios, mas existe um lugar em Deus que você se coloca. Existe uma posição em Deus de obediência naquilo que a palavra diz. Existe um lugar como filho de Deus, que só está nesse lugar você já está qualificado para que as bênçãos de Deus caiam sobre a sua vida. Esse lugar de obediência, esse lugar que Deus chamou você para estar. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz assim que nós estamos, versículo 1, que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha e que nós devemos deixar todo pecado e embaraço para correr a carreira que nos está proposta. A palavra carreira lá, ela pode ser trocada por plano, correr o plano que nos está proposto. Sabe quando você vai construir um edifício ou uma casa, você tem uma planta e você vai seguir aquilo para que a casa fique do jeito que ela foi projetada. Sabe, Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem algo que ele tem estabelecido para nós como crentes. E nós precisamos encontrar isso. Agora, há um plano geral de Deus que está revelado nas Escrituras. Há um plano geral para todos os crentes. Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você seja curado. Deus quer que você seja abençoado. Na verdade, você já é abençoado. Deus quer que você opere nos dons. Mas há algo personalizado. Que quando você começa a gastar tempo com o Espírito, gastar tempo com a palavra, isso vai sendo revelado para você. Deus vai te guiando para aquele lugar onde você vai operar de uma forma extraordinária. Então, Paulo diz aqui, olha, a primeira coisa que você deve saber é qual o seu chamado como crente. A maior revelação, pastor Vitor, que eu já tive na minha vida é que antes de ser um ministro, eu sou crente. Eita glória! E como crente, eu tenho que fazer todas as coisas que todos os crentes fazem, né? Eu preciso orar, eu preciso meditar, eu preciso ter comunhão com Deus. Então é interessante isso, Paulo falando, olha, saiba qual o seu lugar, qual a esperança da sua vocação, do seu chamado, como crente. Depois, Paulo continua dizendo, no versículo 18, ele diz assim, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Então, há uma herança para nós e nós precisamos descobrir essa herança. A Bíblia, eu costumo dizer que a Bíblia é um tesouro, não é? Incalculável. Eu, às vezes, fico chateado com a Forbes, porque nunca me colocaram na lista lá dos bilionários, né? Porque tem os bilionários e os bilionários.
Mas eu e você e todos aqueles que receberam Jesus, nós não somos milionários, nós somos bilionários. Porque nós Eita, temos glória. uma Bíblia com tesouros tão poderosos, É não verdade. é? É verdade. Conta-se uma história, dizem que foi várias pessoas, mas a que eu sei que era com Benjamin Franklin, que um dia ele estava de frente à casa dele, pegou fogo, e o filho dele olhando, dizendo, e agora, pai? Queimou tudo, acabou com tudo. Ele disse, filho, se eu tenho a minha Bíblia, eu posso ter tudo de volta. Se eu tenho a minha Bíblia, eu posso conseguir tudo de volta. Então, isso é tão poderoso porque nós temos uma herança, nós temos um tesouro. E sabe, pastor, alguém pode tirar qualquer coisa de você, mas nunca ninguém vai poder tirar a revelação da palavra que você tem. Aleluia! Está dentro de você, está agarrado em você. Então é importante você saber dessa herança. Eu estava conversando com uma pessoa hoje e eu dizendo para ela que eu tenho orado muito pelos crentes nessa pandemia, porque você já imaginou, pastor Vitor, uma pessoa que ele não conhece o que a Bíblia oferece para ele. E essa salvação não é só ir para o céu, não é? Se fosse só ir para o céu, era maravilhoso. Eu estava muito feliz. Mas Deus deu muito mais. Rapaz, Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que Deus deu mais do que a gente pede ou imagina. Deus nos abençoou além da medida. Sabe, pastor João, eu ficava pensando assim, desde o começo dessa história toda aí, deve ser ruim demais não ser crente. Sabe? Agora, por outro lado, você me despertou algo aí agora, que também ser crente, mas não saber o que de fato é, tem, pode, também, né? Um homem chamado C.S. Lewis, ele disse que a pior miséria do mundo não era passar fome no Egito, era passar fome em Canaã, que era a terra que manava leite e mel. Ele disse, o pior nível de miséria do mundo não era o povo de Deus passar fome no Egito, porque ele era escravo mesmo. O maior nível de miséria é passar fome em Canaã, olha isso, onde manava leite e mel. Que isso? Então, nós precisamos descobrir essa nossa herança, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos promete, né? Eu estava falando com essa pessoa e dizendo, rapaz, é tão maravilhoso, porque eu creio que Deus pode e vai me guardar contra esse vírus. Eu creio que Deus é poderoso para guardar a minha família. Mas, olhando para aquilo que a Bíblia diz, mesmo se Deus não guardasse e você morresse, vai para o céu. Então, de maneira nenhuma, o diabo perde de todo jeito. O diabo perde de todo jeito. Mas o maravilhoso é que Deus deu uma herança aqui. Pastor Vitor, lá no céu eu não preciso de alegria, porque tristeza não entra lá. Lá no céu eu não preciso de prosperidade, porque miséria não entra lá. Lá no céu eu não preciso de cura, porque doença não entra lá. Então, todas essas bênçãos da herança é para a gente usar aqui, usufruir aqui. Então, eu fico pensando, rapaz, como é maravilhoso você conhecer a palavra, meditar a palavra. Eu fiz vestibular para defunto 2 vezes, né? Mas como é que é isso, rapaz? Eu fiz vestibular para defunto 2 vezes, mas nunca passei e vou continuar sendo reprovado. Eu tive 2 situações na minha vida assim bem ruim de 2 enfermidades que eu passei. Mas uma coisa que trazia tranquilidade no meu coração era essa segurança que você tem na palavra. Entendeu? E isso é tão interessante porque havia uma paz tão grande. E eu me lembro que eu tive um câncer e quando o médico me falou isso, rapaz, eu saí ali daquele lugar do médico, assim, meio pensativo. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, assim, foi o pastor Bud, né? Eu falei, rapaz, se o pastor Bud fosse vivo e eu fosse lá falar com ele, ele ia dizer assim, e aí, rapaz, vai viver ou morrer? Decida logo o que é que você quer. Guto colocou que você vai na lançar um hora que eu filme aí, ó, pensei Duro de nisso, Morrer. Aí, João, Guto colocou aí, ó, vai lançar um filme, Duro de Morrer.
É. Rapaz, na hora que eu pensei isso, sabe, pastor Vitor, aquela convicção que se levanta assim, que na sua cabeça você está em pânico, né? Seus sentimentos, você Imagino. fica questionando o que é que vai ser, o que é que vai acontecer, mas aquela paz se levantou assim, que Eita você fica glória! tranquilo. Rapaz, é uma segurança muito grande. Mas Então, é por Paulo conta disse, daquilo, olha, né, que você agarrou, tá dentro de você, isso tá aí, né? rapaz, para você sair disso, é só se você quiser, é só se você disser assim, não, eu vou me entregar mesmo. Mas é uma convicção tão grande, entendeu? Eu lembro que Guto, né, me deu uma palavra e assim, tão importante nesses momentos, Guto falou comigo, rapaz, tu não vai morrer não, cara, fica tranquilo, tá tudo bem, a gente já orou e tá resolvida a questão. Rapaz, essa palavra. Então, Paulo disse, olha, primeiro, saiba o seu lugar em Cristo, não estou falando do seu lugar como ministro, não, seu lugar em Cristo, como crente, né? Sua posição como crente, sua posição de filho. Depois ele diz, saiba sua herança como filho. Tenha convicção do que é a sua herança. E é tão interessante porque aquilo que a Bíblia me dá, eu posso reivindicar aquilo que Deus já me deu. E aí pessoas dizem, isso é um absurdo. Eu não mereço nada. Deus me salvou pela misericórdia. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quem dá o presente é quem escolhe o valor, não é quem recebe. Muito bom. Se você chega para mim e diz assim, Rosilon, eu quero te dar uma Hilux nova. Aí eu digo assim, pastor Vitor, pelo amor de Deus, faz isso não, cara. Me dá um Fusca 67, porque eu quero Hilux. Eu mereço não. Você diz, rapaz, quem vai dar Hilux sou eu. Você troca num Fusca 67, bote fogo, Você... faça o que... Mas eu quero dar Hilux, não É é? isso aí. Então, a primeira coisa, quem dá o presente é quem determina o valor. Então, foi Deus quem determinou o que queria nos dar. Eita glória! Segunda Meu coisa, Deus! o presente é dado segundo as posses que aquela pessoa tem. Então, uma pessoa que ela tem muito dinheiro, ela não vai chegar para você, ó, comprei na loja, tem que ser muito miserável, comprei na loja de R$ 1,99 aqui essa. Não, ela vai dar uma coisa para você que você olha assim, você diz, pelo amor de Deus, rapaz, Uau! não é? Ela vai presentear você do coração dela. Terceira coisa, né? Então, primeira coisa, quem dá o presente é quem escolhe o valor. Segunda coisa, vai ser segundo as posses de quem está dando. Terceira coisa, o amor que ele tem por você. Então a Bíblia diz, cara, que Deus nos amou tanto. Rapaz, eu me lembro uma vez que eu fui conhecer aquele quadro da Mona Lisa, né? E eu vou falar um negócio para você, pastor Vitor. Eu tenho experiência com gente feia, que eu sou do Nordeste, eu sei que tem uma galera aqui meio mal acabada. Eu tô brincando. Mas, rapaz, eu fui ver aquela Mona Lisa. A Mona Lisa. Que Lá trem no Museu do feio é Louvre, em aquela? Paris, né? Lá no Museu Eu do tive Louvre. lá também. Eu tive lá também. Rapaz. E ela é meio encausada, né? Você viu o tamanho de uma taça, de Ela uma é travessa, estranha pra assim? caramba. Eu fiquei olhando. Falei pro pastor que me levou lá, né? Eu falei para ele, eu falei, rapaz, esse negócio é feio demais, pastor. Pelo amor de Deus. Falou, Rosilon, isso vale milhões. O valor disso é incalculável, cara. Eu disse, por quê? Ele disse, porque é um quadro incalculável. Falei, tem tela especial? Ele disse, não. Tem uma tinta especial? Ele disse, não, cara. O valor dela é determinado por causa da assinatura de quem fez e ser original. Rapaz, quando ele falou aquilo, uma palavra saltou dentro de mim. Você já imaginou o valor que uma alma tem para Deus, se foi Deus quem fez ela e assinou lá, não é? Eu e você, a gente tem a assinatura de Deus, cara. Imagine o valor. Então, a Mona Lisa, ela é cotada, né, em euro, em real, em dólar. Mas eu e você, a gente era tão precioso
que não dava para pagar com ouro, com dólar, com nada. Foi o sangue de Jesus, foi a vida de Jesus para nos Eita comprar. glória! Então, é importante você entender esse amor de Deus. Ele te deu uma herança. Agora, se você vai usar ou não, aí é com você. Aí Paulo continua, versículo 19. Paulo continua, para nós encerrarmos. Paulo diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a força da operação do seu poder. Aí ele passa a descrever esse poder. O poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e o pondo à direita nos céus, acima de todo principado, de toda potestade, de todo domínio, de todo nome que se nomeia, não só no presente século, mas no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Pastor Vitor, há um poder sobre nós. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão me ouvindo. O poder, essa pandemia, ela demonstrou 3 coisas. Primeiro, poder político não vale nada, porque vírus não respeita poder político. Segunda coisa, poder econômico não vale nada, o vírus não respeita o poder econômico. Terceira coisa, poder científico não vale nada, porque não descobriram ainda a cura. Mas há um poder dentro de você para te guardar, há um poder dentro de você que está infectado para te curar, há um poder dentro de você, o poder que Jesus estava morto, e aquele poder veio sobre ele, levantou ele dentre os mortos. Aleluia! Jesus foi levantado dentre os mortos. Agora, esse poder que levantou Jesus, rapaz, imagine aí o poder que levantou Jesus. Eu fico imaginando. Primeiro, Jesus, ele disse, ninguém me mata, porque o salário do pecado é a morte. Então, Jesus só podia morrer se pecasse. Ele não pecou. Mas ele se entregou pelos meus pecados. Ele assumiu o meu pecado. Ele estava lá morto. Rapaz, o Espírito levantou a Jesus. Esse mesmo poder está sobre mim e sobre você. Agora imagine aí. Você já viu Jesus preocupado com alguma coisa? Você vê Jesus na tempestade. Quando a tempestade vem, o pobre dos discípulos agoniado, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, aperreado demais. Aí vão falar com Jesus, dizendo, Jesus, pelo amor de Deus, ó, João está segurando as velas, Pedro tirando água aqui, é uma confusão, vamos morrer todo mundo. Jesus disse, espera aí, rapaz, calma, que é isso? Cadê o que eu tenho ensinado a vocês? Vento, para, mar, aquieta-te. Mas qual é a resposta dos discípulos? Quem é este? Rapaz, os caras andavam com Jesus, comiam com Jesus, tinham visto Jesus fazer coisas extraordinárias. E aí pergunta, quantas pessoas no nosso meio não são assim? Elas têm o poder dentro dela, elas têm o poder disponível e elas ficam pensando, quem é esse? Será? Não sei. E será que dá certo? Então, nós precisamos entender que essa Bíblia que você tem, não o livro, né? Esse livro aqui é um livro comum, como qualquer outro. Mas a palavra que está dentro desse livro tem poder. Porque tem um Deus que respalda essa palavra. Tem um Deus que está respaldando essa palavra. Então, meu irmão, ele disse assim, você precisa saber qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Cremos. O segredo aqui é essa palavra, cremos, né? Do grego cearense, crer. E é interessante porque crer naquilo que a palavra diz, às vezes a gente tem facilidade de crer no que um homem diz, mas fica com dificuldade de crer no que a palavra diz. Então nós precisamos crer. Aí ele diz que esse poder que está disponível para nós que cremos é o mesmo que ressuscitou Jesus. Aleluia. Então eu vou dizer um negócio para você, meu irmão, para encerrar. Paulo, eu li essa carta
só essa semana eu já li essa carta, toda a carta eu li uma vez e estou em Efésios 2 de novo. Porque assim, e eu estou marcando agora, eu quero finalizar dizendo isso, né? Eu peguei agora o Pedras Preciosas e eu vou marcando o Pedras Preciosas que eu vou lendo, né? Com esses papeizinhos aqui, com os versículos, né? Eu encadernei, eu vou marcando aqui com esses papeizinhos. Rapaz, e é tão maravilhoso porque o Rick Renner gasta muito tempo nos versículos de Efésios. Então agora eu já li uma vez e eu tô lendo novamente. Toda vez que tem um versículo que eu já marquei aqui, eu gasto um tempo especial com aquele versículo. Legal. Rapaz, que coisa maravilhosa. É maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Meu Deus. Então, eu queria compartilhar essa palavra com você e dizer que todo esse poder está debaixo dos pés. Todo esse poder está na igreja. E ele diz que colocou todo esse principado, essas potestades, embaixo dos pés. E os pés não estão na cabeça, os pés estão no corpo. Amém. Então, esse poder está disponível para nós. Então, não tenha medo. Se correr, o bicho pega. Mas se orar, o bicho corre. Eita, glória! Meu Deus! Glória a Deus! Que palavra poderosa! Olha só, pessoal, essa live ela vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Eu sei que você vai querer ver mais uma vez. Vale a pena ouvir e ver de novo. Isso aqui vale a pena, viu? Porque é maravilhoso. Sobre esse assunto, pastor Rosilon, vou aproveitar e indicar esse livro aqui, olha. Receba Poder, de Kenneth Hagin. Seja fortalecido pelo poder de Deus, que vai abordar esse assunto aí que você trouxe aí, meu Deus, de uma maneira tão ungida, cheia de unção. Vitor, você mostrou o livro aí, eu lembrei, né? Eu estou também, nesse tempo de pandemia, relendo meus livros do Kenneth Hagin, né? E o último que eu terminei de reler foi O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida. Rapaz, é interessante que você lê o livro do irmão Hagin uma vez, duas vezes, três vezes, e cada vez que você lê, parece que tem uma coisa nova, né? Chega algo Por isso novo. que não podemos deixar de ler. Não é verdade? Exatamente. Nós somos hagianos, eu sou hagiano, não tem... Eu preciso ler o livro do Hagin. Você que está na live, você pode ler todo mundo, né? John Bevere, pode ler Rick Renner, ok, tudo legal, joia, mas leia Kenneth Hagin. Já deu para notar que eu gosto de livro, né? Eu tenho alguns aqui. Dá para ver aqui. Não é um papel de parede, como o Hugo estava dizendo, não. Mas eu estabeleci uma regra na minha vida. Você já viu aquele... No nosso tempo tinha um Norton antivírus, né? Norton, lembro. Que você passava no computador. Então, cada vez que eu leio algum livro, eu sempre leio um livro do irmão Hagin que é para passar o antivírus, que é para não ficar nada que não seja bom, entendeu? E eu vou dizer um conselho para você. A nossa editora tem livros tão poderosos, pastor Vitor. Rapaz, que esse livro Pedras Preciosas, rapaz, foi um presente de Deus para o nosso ministério. Olha. Esse livro é extraordinário. Top, né? Para a gente ler uma vez por ano. Essa live de hoje está cheia de escritores, né? Jânio César chegou aí, Guilherme Ardines, na verdade, o livro é de Apóstolo Guto, né? Quando a motivação acabar, não é de Guilherme, né? Mas, enfim, inclusive, tô brincando, eu Apóstolo Guto escreveu. E, na verdade, o senhor tem um livro também, que é o Jó, né? Aquele livro maravilhoso também, né? Jó, isso exatamente. Jó e o Sofrimento do Justo. É um livro que eu escrevi principalmente para falar sobre o caráter de Deus, que é imutável. Pessoas às vezes pensam que Deus ele é bom e mal ao mesmo tempo, ou pensam que Deus precisa das ferramentas de Satanás para corrigir você. Deus não precisa da ajuda de Satanás. Amém. Deus ele é bom e ele nunca vai ser ruim. E o diabo é ruim e nunca vai ser bom. Nunca vai ser bom. Então esse livro é maravilhoso, porque ele vai falar sobre a vida de Jó, ele vai falar sobre medo, uma porta aberta para o diabo entrar,
ele vai mostrar o caráter de Deus. Deus não é um Deus tomador, Deus é um Deus abençoador. Eita, meu Deus. Olha aí, olha. Pessoal, a live está acabando. Que tempo maravilhoso, de muita qualidade. Guilherme pediu para eu mandar um beijo para ele, que ele estava precisando, dizendo que ele estava carente. Guilherme, um beijo para você. Quando Guilherme você quiser saber, Aguires. Guilherme Aguires está aí com a gente aí, olha. Jânio Beijão, César, meu um irmão. beijo. Vou aproveitar e dizer aí rapidinho, Cristiano Arcoverde, Guilherme, Hugo, Pastor Leandro, Pastor Silvio, Raimundo, Abraão, Verbo da Vida Feira de Santana, Verbo da Vida São Caetano, Pastor Vando, Pastor Júdice, nosso apóstolo Guto, Pastor Jorge, meu pai, Rosilon, que tempo de qualidade. Muito obrigado, nós te amamos, estamos cheios de saudade. Na primeira oportunidade que pudermos, a gente vai matar um pouco dessa saudade aí. Muito obrigado por tudo, viu? Pastor, obrigado. Deus abençoe vocês. Um abraço grande, meu irmão. Valeu. Muito obrigado por me convidar. Beijão. Cheirão. Fica na paz. Shalom. Paz.